Chega de enrolação, bora começar o vídeo de hoje. Howard David Pillma nasceu em 3 de fevereiro de 1956, na cidade de Nova York. Seu pai se chamava Frank Pillma e sua mãe, que preferiu não ser identificada, teve também uma filha chamada Rhonda, irmã de Howard. Ele cresceu em uma família judia e era descrito como muito parecido com o pai. Ambos eram divertidos, extrovertidos e carismáticos, pessoas que todos gostavam de ter por perto. Frank sempre disse que Howard era o centro de sua vida. Quando Howard tinha apenas 2 anos, no dia 1º de março de 1958, seu pai e um sócio fundaram a empresa King Office Supply, especializada em materiais de escritório e impressão comercial. A loja ficava em Manhattan, o bairro mais populoso de Nova York. O ponto de venda funcionava no térreo, enquanto o escritório da empresa ficava no 4º andar do mesmo prédio. Desde pequeno, Howard demonstrava interesse pelos negócios da família. Com apenas 4 ou 5 anos, já frequentava a loja com o pai. Anos depois, Frank se divorciou da mãe de Howard e se casou com uma mulher chamada Carol, que já tinha uma filha chamada Heather. Frank acabou adotando Heather oficialmente após o casamento. Durante o ensino médio, Howard conheceu uma jovem chamada Rosalind Wald. Segundo Jana, irmã de Rosalind, os dois viveram um grande amor desde o início. Após terminarem o colégio, já foram morar juntos e em 1982, quando Howard tinha 26 anos, os dois se casaram. Howard trabalhava diariamente com o pai na loja, enquanto Rosalind atuava como higienista dental para o Dr. Stanley Walk, onde também era responsável pela parte financeira do consultório. O casal levava uma vida confortável e em 1986 nasceu Philip, o primeiro e único filho dos dois. Eles viviam em um apartamento no Upper East Side, uma das regiões mais nobres e caras de Nova York. Howard era um pai muito presente e amoroso, e a relação com o filho era excelente. O mesmo valia para o avô Frank, que se orgulhava de ver seu filho agora sendo pai também. No ambiente de trabalho, Howard era considerado um chefe excepcional. Segundo Ron Tucker, vendedor da King Office Supply, todos percebiam a presença de Howard quando ele entrava numa sala. Ele era próximo de seus funcionários e fazia com que todos se sentissem parte de uma grande família. Era visto como um homem maravilhoso vivendo o auge de sua vida. Howard também era uma pessoa visionária. Antes mesmo dos cafés se popularizarem em Nova York, como o Starbucks, por exemplo, ele teve a ideia de abrir uma cafeteria dentro da loja para atrair novos clientes. No início, Frank achou a ideia maluca. Ele mesmo contou, tanto em um episódio da série Homicide da Netflix, quanto em um documentário da CBS News, que não conseguia imaginar pessoas andando pelas ruas com copos de café na mão. Mas para ele, aquilo só mostrava o quanto seu filho era mais inteligente do que ele. Mesmo com a resistência do pai, Howard seguiu em frente e fundou o Phillips Coffee, uma cafeteria em homenagem ao filho. Para a surpresa de Frank, a ideia deu super certo. As pessoas faziam fila na porta para comprar lattes, cappuccinos e expressos. O novo negócio atraiu um público diferente para a loja e impulsionou ainda mais as vendas. O sucesso foi tanto que Howard abriu uma segunda unidade, desta vez no edifício Carnegie Hall, também em Manhattan. Com isso, Rosalind deixou o emprego de higienista dental e passou a trabalhar integralmente na cafeteria. Heather, a irmã mais nova de Howard, também entrou para o negócio, atuando na unidade do Carnegie Hall. Já Rosalind e seu irmão Evan Wald ficaram responsáveis pela cafeteria dentro da loja de materiais de escritório. Evan foi contratado por Howard por volta de 1994, numa tentativa de ajudá-lo, já que ele estava desempregado. Os dois, no entanto, não tinham uma boa relação. Heather começou a trabalhar pouco antes dele e disse que tinha a impressão de que o irmão não queria que Evan estivesse no comando da cafeteria. Essa tensão também foi percebida por outras pessoas, como Alison Lewis, babá de Philip. Como Howard e Rosalind estavam sempre ocupados com o trabalho, contrataram Alison em 1995 para cuidar do filho. Em um dos dias, Philip pediu para ir até a cafeteria e Alison o levou. Quando chegaram, viram Rosalind explicando para Evan como organizar os doces na vitrine, seguindo o padrão que Howard gostava. Mas Evan teve uma reação explosiva. Jogou uma bandeja e gritou que não importava como Howard queria. Alison ficou chocada, tanto pela agressividade na frente do sobrinho, quanto pelos clientes presenciarem aquela cena, o que deixava uma péssima imagem para o negócio.
Com o sucesso crescente, a família passou a adquirir mais bens. Além do apartamento no Upper East Side, compraram uma casa de verão em Nova York e uma casa de esqui em Vermont. Alison conta que, por Howard estar sempre muito envolvido com o trabalho, ela convivia mais com Roslyn. Descrevia Roslyn como extremamente organizada, com tudo planejado e com horários bem definidos. Aparentemente, o casal vivia bem. O filho não fazia nenhuma reclamação sobre a relação dos pais. Em março de 1996, Howard havia acabado de completar 40 anos. Cerca de 4 ou 5 meses antes, ele assumiu de vez o comando dos negócios do pai, algo que sempre desejou. Ele estava no auge da carreira, com a King Office Supply e o Phillips Coffee prosperando, funcionários motivados e a família vivendo confortavelmente. Mas tudo isso começou a mudar no dia 22 de março de 1996. Um dos funcionários da King chegou cedo à empresa, por volta das 5h30 da manhã. Como a loja funcionava no térreo e o escritório ficava no quarto andar, ele subiu direto. O corpo de Howard foi encontrado caído em uma poça de sangue. O funcionário que o encontrou desceu correndo e ligou imediatamente para a emergência. Roger Perino, que na época era comandante do Esquadrão Sul de Midtown, um dos mais movimentados do Departamento de Polícia de Nova York, recebeu uma ligação antes mesmo de chegar ao trabalho. A informação era de que havia ocorrido um homicídio em um escritório. Ele comentou que, embora os anos 90 fossem marcados por um número alto de assassinatos na cidade, era extremamente raro ver um empresário morto dentro do próprio local de trabalho. Ao chegar na cena do crime, Roger descobriu que a Kings era uma grande empresa de materiais de escritório, com a loja no primeiro andar e o escritório no quarto. O corpo de Howard estava estendido na área da recepção, logo do lado de fora do elevador. Ele havia sido brutalmente esfaqueado várias vezes e havia muito sangue espalhado pelo local. Havia também uma pia com vestígios de sangue, indicando que o assassino pode ter lavado as mãos ou a própria arma após o crime. A notícia chocou a todos. Ron Tucker, um dos funcionários da empresa, contou que era uma sexta-feira e que ele estava animado por ser dia de pagamento. Além disso, ele havia tido um ótimo mês em vendas. Ele chegou ao trabalho por volta das 8h20 e notou que Ed, outro funcionário, estava do lado de fora, algo incomum. Ao perguntar o que havia acontecido, Ed contou a ele a notícia, e Ron lembra que gritou não, em total descrença. Pouco depois, viu o corpo de Howard sendo removido do prédio, uma cena devastadora para todos. Frank, o pai de Howard, havia se mudado para o Arizona com sua esposa Carol, após passar a administração da empresa para o filho. Ele buscava uma vida mais tranquila, e a ligação comunicando a morte foi um golpe duro. A babá da família, Alison, lembra que, ao chegar para trabalhar naquela manhã, encontrou Philip, filho de Howard, pronto para a escola, deitado na cama, olhando para o teto. Ele disse a ela: "Meu pai não voltou para casa ontem à noite." Alison percebeu que ele estava muito abalado. Pouco depois, Roslyn chegou em casa com o rosto marcado por lágrimas e em completo estado de choque. Foi ela quem contou à babá sobre a morte de Howard. Segundo Alison, a morte do pai teve um impacto profundo em Philip. Ele era uma criança extremamente inteligente, comunicativa e cheia de energia. Mas depois do assassinato, ele mudou completamente. Ficou mais calado, retraído e sempre com um semblante triste. Era nítido que sentia muita falta do pai, com quem tinha uma relação muito próxima. O tenente Roger comentou que nos primeiros momentos da investigação, o foco era tentar entender o que havia acontecido, quem poderia ter informações úteis e onde poderiam encontrar imagens de câmeras de segurança. As múltiplas facadas chamaram a atenção. Eles reviraram o escritório de Howard, mas não encontraram nada roubado. Os pertences pessoais e até mesmo o dinheiro dele estavam intactos. Isso descartava a hipótese de latrocínio e indicava que o crime foi intencional, direcionado a ele. Além disso, o número de facadas sugeria um assassinato motivado por raiva ou emoção intensa, provavelmente cometido por alguém próximo. A equipe vasculhou o prédio e os arredores em busca da arma do crime, mas nada foi encontrado. Com a teoria de que o assassino conhecia a vítima, os investigadores pediram que Ron Tucker verificasse nos registros se havia algum ex-funcionário que tivesse tido desentendimentos com Howard. Ron encontrou um nome, um funcionário do setor de cópias que havia saído da empresa nos últimos meses. A polícia investigou, conversou com pessoas próximas a ele, mas concluiu que ele não tinha envolvimento.
A autópsia revelou que Howard recebeu 48 facadas. Nem todas foram profundas, mas pelo menos 5 poderiam, sozinhas, ser fatais. Outro detalhe marcante foi que algumas facadas ocorreram depois que o coração dele já havia parado, ou seja, pós-morte. Isso reforçava ainda mais a hipótese de um crime passional, com muita emoção envolvida. 2 dias após o assassinato, aconteceu o velório. Muitos detetives foram até lá, não disfarçados, mas em uniforme, para prestar respeito e, ao mesmo tempo, observar o comportamento das pessoas. Roger explicou que, às vezes, reações exageradas ou discussões podem indicar algo suspeito. Nada fora do comum foi percebido naquele dia. Ainda assim, todas as entradas e saídas do local foram filmadas para análise posterior. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao funeral de Howard. Segundo sua irmã mais nova, Rhea, a família seguia tradições judaicas, e uma delas era o Shiva, o costume de receber familiares e amigos na casa do falecido para prestar condolências. Roslyn pediu ao sogro que o Shiva fosse realizado na casa dele, e não no apartamento onde ela morava com Philip, para poupar o filho da movimentação intensa. Logo após o Shiva, Roslyn apareceu no escritório da Kings, acompanhada de 2 homens interessados em comprar a empresa. Embora não fosse estranho que ela pensasse em vender, afinal, a administração sem Howard seria desafiadora, muitos acharam a atitude apressada e insensível, já que o marido havia morrido há poucos dias. E mais estranho ainda, o próprio Frank, pai de Howard, ainda estava vivo e poderia reassumir a empresa, ou ao menos decidir os rumos dela. Ron comentou que a Kings estava faturando cerca de $1 milhão por mês. A empresa contava com 15 vendedores, e sem eles, ela não se sustentaria. Quando esses vendedores souberam da possível venda, se uniram e disseram que todos se demitiriam caso Roslyn realmente vendesse a empresa para os homens que a acompanhavam. Com isso, eles mesmos decidiram comprar a Kings para preservar o legado de Howard. Frank, que já havia retornado a Nova York, conversou com a polícia e explicou como a empresa funcionava. A Kings contava com cerca de 50 a 60 funcionários, e ele detalhou a função de cada um. Todos os funcionários foram entrevistados pela polícia pelo menos 2 vezes. Na primeira vez, as perguntas foram básicas, mas na segunda, os detetives começaram a perguntar sobre possíveis conflitos ou comportamentos estranhos. Foi nessa segunda conversa que Ron revelou ter ouvido, no dia anterior ao crime, uma discussão acalorada entre Howard e sua esposa Roslyn, por telefone, por volta das 17h30. Ele relatou que a briga foi intensa, com gritos e palavrões, e que, ao ouvir aquilo, pensou que seria muito difícil o casamento sobreviver àquela crise. Esse relato levou a polícia a investigar mais a fundo a relação do casal. Frank, o pai de Howard, disse que desconhecia qualquer problema entre eles. O filho nunca havia mencionado nada. No entanto, conversando com outras pessoas próximas, os investigadores perceberam que o casamento enfrentava dificuldades. Surgiu então a hipótese de um caso extraconjugal como possível motivação para o assassinato. 2 teorias foram levantadas. 1. Howard poderia ter uma amante e, ao tentar romper com ela, foi morto por ela em um ataque de fúria. 2. Ele poderia estar envolvido com uma mulher casada e, ao ser descoberto, o marido dela cometeu o assassinato como vingança. Durante a investigação, a polícia começou a descobrir mais informações relevantes. Algumas mulheres relataram ter tido relações casuais com Howard. Não se sabe ao certo se essas relações chegaram a ser sexuais, mas era claro que iam além da simples amizade. Ron Tucker, que trabalhou por 8 anos na empresa, contou que chegou a ouvir rumores sobre isso, mas afirmou nunca ter visto Howard com outra mulher além de Roslyn. Segundo ele, Howard nunca comentou sobre ter outra namorada ou amante. Quando os detetives conversaram com essas mulheres, descobriram que Howard gostava de flertar, mas não conseguiram confirmar se ele de fato teve casos extraconjugais. Em conversas com familiares, a polícia também descobriu que Howard e seu cunhado Evan não tinham uma boa relação. Logo após o Shiva, os investigadores interrogaram tanto Roslyn quanto seu irmão, Evan, para entender a linha do tempo da noite do assassinato. Ambos disseram que depois do expediente, Howard e Evan foram juntos à academia por volta das 18h30. Após o treino, iriam conversar sobre uma possível promoção para Evan. Na época, Evan trabalhava na cafeteria da Phillips Coffee, mas queria migrar para a parte da papelaria, atuando como vendedor, cargo que oferecia a chance de maiores comissões.
Ron Tucker, um dos funcionários mais antigos da empresa, descreveu Evan como alguém inacessível, que não fazia amizade com ninguém. Ele era do tipo que chegava, fazia o trabalho e ia embora, sem socializar. Essa postura fazia com que parecesse improvável que ele fosse crescer dentro da empresa. Evan contou que após a conversa sobre a promoção, os dois foram até o escritório porque Roslyn estava lá e precisava de ajuda para fechá-lo. Ela não sabia lidar com o sistema de segurança. Segundo eles, chegaram por volta das 19h45. Depois de ajudar, Roslyn e Evan disseram que Howard decidiu continuar no local para trabalhar mais um pouco. Eles afirmaram ter saído do escritório por volta das 20 horas, deixando Howard sozinho. A partir daí, a polícia passou a trabalhar com essa janela de tempo. O corpo de Howard foi encontrado por um funcionário às 5h30 da manhã seguinte, ou seja, havia muitas horas sem testemunhas ou registros. O prédio não tinha câmeras de segurança, algo que era comum na época, então não havia imagens disponíveis. Durante o interrogatório, os detetives notaram que Evan tinha cortes na mão esquerda e ele era canhoto. Os investigadores sabiam que em crimes com facadas o agressor geralmente se fere. Isso acontece porque o sangue da vítima faz a faca escorregar, provocando cortes na própria mão de quem está esfaqueando. Ao ser questionado, Evan afirmou que tinha se cortado ao tentar juntar alguns pratos quebrados 1 ou 2 dias antes, mas os cortes não eram compatíveis com esse tipo de acidente. Apesar disso, a polícia ainda não tinha provas suficientes para acusá-lo formalmente ou prendê-lo. Então decidiram focar em outra linha de investigação, tentar identificar se havia alguma amostra de sangue na cena do crime que não pertencesse a Howard. Havia, de fato, uma amostra preservada. Porém, o legista explicou que só poderia realizar um teste de DNA uma única vez, pois o processo destruiria o material. Diante disso, a polícia decidiu esperar. Acreditavam que, com os avanços tecnológicos, em breve poderiam realizar o teste de forma mais eficiente, sem perder a amostra. 2 meses depois, a polícia de Nova York descobriu que a Phillips Coffee estava prestes a ser fechada pelo governo estadual por conta de uma dívida de aproximadamente $14.500 em impostos. Na época em que as dívidas se acumularam, era Roslyn quem cuidava das finanças da empresa. Esse, porém, não era o único problema envolvendo ela. Roslyn havia trabalhado por 16 anos para o dentista Dr. Stanley W. Stock. A polícia descobriu que, entre 1991 e 1995, ela desviou cerca de $160 mil da clínica, depositando cheques de 186 pacientes diretamente em sua conta pessoal. Isso só foi descoberto quando ela saiu do consultório para administrar a cafeteria da família Pilmar. O contador do dentista chegou a confrontá-la no final de 1995, poucos meses antes da morte de Howard. Roslyn não negou. Admitiu ter roubado dinheiro e pediu que ele não contasse nada a seu marido, pois temia ser expulsa de casa e perder o direito de ver o filho, Philip. O contador concordou em manter o segredo, sob a condição de que ela devolvesse o dinheiro, algo que nunca aconteceu, apesar das várias promessas. Esses problemas financeiros, somados ao fato de que o casamento não ia bem, levantaram suspeitas sobre Roslyn. Com a morte de Howard, ela recebeu o valor do seguro de vida, cerca de $1,2 milhão. Herdou também o apartamento do casal, a papelaria, que ela logo vendeu, a cafeteria, a casa de verão em Nova York, parte de uma casa de esqui em Vermont, e ficou com a guarda total do filho. O foco da investigação se voltou ainda mais para Roslyn, quando a polícia descobriu, por meio de várias fontes, que Howard pensava em pedir o divórcio. Ele chegou inclusive a consultar um advogado especializado. Frank, pai de Howard, revelou que tanto seu filho quanto Roslyn jamais abririam mão da guarda de Philip, pois ambos eram extremamente ligados ao menino. Com o tempo e com o surgimento de todas essas informações, Frank passou a acreditar que sua nora poderia, sim, estar envolvida na morte de seu filho, e que o pequeno Philip poderia ter sido o verdadeiro motivo por trás do crime. A evidência física que ligava Evan à cena do crime representava um avanço importante na investigação. No entanto, como todas as outras provas eram apenas circunstanciais, as autoridades temiam que, ao levar o caso a julgamento, essa evidência fosse descredibilizada. Isso porque Evan tinha acesso ao local e não era possível determinar exatamente quando aquela gota de sangue foi deixada
Aqui está a reescrita do trecho que você pediu, com uma linguagem mais clara, coesa e fluida. A evidência física que ligava Evan à cena do crime representava um avanço importante na investigação. No entanto, como todas as outras provas eram apenas circunstanciais, as autoridades temiam que, ao levar o caso a julgamento, essa evidência fosse descredibilizada. Isso porque Evan tinha acesso ao local e não era possível determinar exatamente quando aquela gota de sangue foi. Aqui está a reescrita do trecho que você pediu, com uma linguagem mais clara, coesa e fluida. A evidência física que ligava Evan à cena do crime representava um avanço importante na investigação. No entanto, como todas as outras provas eram apenas circunstanciais, as autoridades temiam que, ao levar o caso a julgamento, essa evidência fosse descredibilizada. Isso porque Evan tinha acesso ao local e não era possível determinar exatamente quando aquela gota de sangue foi deixada ali. Ela poderia ter sido derramada em qualquer outro momento. Por esse motivo, os investigadores sentiram que ainda precisavam reunir mais provas para garantir que os suspeitos fossem condenados sem deixar margem para dúvidas. Frank, o pai de Howard, jamais perdeu a esperança de ver o assassinato do filho solucionado. Todos os anos, ele publicava um obituário no jornal The New York Times, marcando quantos anos se passaram desde a morte de Howard e reafirmando o quanto ele era amado. No início, o caso parecia simples de resolver. A polícia já tinha suspeitos claros, pois tudo indicava que Roslyn e Evan estavam envolvidos. Mas, para levá-los à justiça, as evidências precisavam confirmar essa teoria de forma incontestável. Com o tempo, Tenente Roger acabou deixando o departamento de polícia. Mesmo assim, Frank continuava ligando para a delegacia de Midtown quase todos os dias. Ele nunca desistiu, mesmo quando o caso foi arquivado por falta de provas. Após deixar a polícia, Roger foi servir como conselheiro civil do Corpo de Fuzileiros Navais no Afeganistão. Em 2013, 17 anos depois do crime, enquanto estava em sua última missão, Roger recebeu uma ligação informando que o caso seria reaberto. Ele explicou que, quando investigava ativamente, todas as evidências circunstanciais apontavam para Roslyn e seu irmão Evan. Nessa época, Roger já estava aposentado da polícia havia 3 anos e atuava como investigador-chefe no escritório do promotor do distrito de Manhattan, na divisão de julgamentos. Ele explicou que, quando um caso arquivado é reaberto, os investigadores não podem seguir exatamente o mesmo caminho que os anteriores, já que aquela linha de investigação não levou a lugar nenhum. Era preciso começar do zero. A promotora assistente Elizabeth Leder assumiu a nova investigação. Ela relatou que havia uma sala inteira repleta de documentos sobre o caso. Antes de tentar qualquer coisa, precisou ler todos os papéis, assistir a todos os vídeos e conversar com quem fosse necessário para ter uma base sólida. Durante essa revisão dos arquivos, Elizabeth encontrou um pedaço de papel com o nome Arnold Brewer escrito. Ao localizá-lo, descobriu que ele era um amigo próximo de Howard. Arnold contou que, na noite do assassinato, ele e Howard tinham combinado de assistir a um jogo de basquete juntos por volta das 20h15. Mas Howard nunca apareceu. Naquele dia, Howard disse que iria à academia com o cunhado no fim da tarde e em seguida encontraria Arnold. Isso contradizia diretamente a versão de Roslyn e Evan, que alegaram que Howard quis ficar até mais tarde no escritório trabalhando. Sabendo agora do compromisso com Arnold, não havia sentido para Howard querer permanecer no trabalho. Essa informação mudou completamente a linha do tempo da investigação. Inicialmente, a polícia acreditava que o assassinato havia ocorrido em algum momento entre as 20 horas e as 5h30 da manhã seguinte. Com essa nova informação, ficou claro que Howard provavelmente foi morto entre 20 horas e 20h15, uma janela de apenas 15 minutos. Além disso, foi resgatada uma ligação que Roslyn fez para Howard naquela noite. Nela, ela diz: "Oi, Howard, já são 15 para as 10 e eu e o Philip estamos nos perguntando se você ainda está trabalhando ou se foi a algum bar assistir ao jogo. Cheguei em casa por volta das 8h10 ou 8h15. Tenho certeza de que você vai me ligar mais tarde para dizer onde está. Beijos. Te amo." A promotora apontou que essa ligação era repleta de detalhes desnecessários, como o horário exato em que chegou em casa,
as possibilidades do paradeiro de Howard e a expectativa de retorno da ligação. Para ela, esse excesso de informações soava ensaiado, como se Roslyn estivesse tentando criar uma narrativa para proteger a si mesma. Além disso, os investigadores lembraram de uma discussão intensa que o casal teve poucas horas antes do crime, tornando estranho o tom carinhoso da ligação, em que ela chama Howard de Honey e termina com I love you. Outro ponto suspeito foi que, durante a madrugada, Roslyn fez várias ligações para hospitais procurando por Howard, algo que, em conjunto com o restante das evidências, sugeria uma tentativa de encenar preocupação. Isoladamente, nenhuma dessas provas era definitiva. Mas, juntas, elas começaram a formar um caminho claro que apontava para Roslyn e Evan como os principais responsáveis pelo assassinato. Ninguém além de Roslyn parecia ter um motivo para querer Howard morto. A babá Allison se lembra de Roslyn comentando com ela que tanto ela quanto seu irmão Evan estavam sendo interrogados pela polícia. Também contou que Frank, pai de Howard, estava fazendo um grande circo, recusando-se a falar com ela por acreditar que ela era a responsável pelo crime. Allison achou muito estranho que Frank estivesse com essas suspeitas. Já Heer, a irmã mais nova de Howard, conta que na época chegou a suspeitar de Evan, mas não de Roslyn. Ela conhecia há muitos anos e não acreditava que fosse capaz de algo tão cruel. Na época, com 24 anos, Heer teve uma conversa direta com Roslyn, que basicamente a obrigou a escolher um lado. Ou ficava ao lado dela ou do pai. Naturalmente, Heer escolheu o lado do Frank, mas não entendeu por que precisava fazer essa escolha. Depois dessa conversa, a relação entre as famílias se rompeu completamente. Roslyn cortou todo o contato com os Pilmar e, como consequência, afastou o filho Philip do avô e dos outros parentes. Para Frank, que era muito próximo do neto, essa separação foi devastadora. Ele perdeu o filho e depois o neto também. No documentário da Netflix sobre o caso, Frank relata que ele, Howard e Philip tinham o hábito de tomar café da manhã juntos, uma vez por semana antes da escola. Também iam juntos aos jogos dos Rangers e dos Yankees. Até hoje, ele diz sofrer profundamente por ter sido afastado do neto. Enquanto isso, a investigação seguia sem grandes avanços. Segundo o tenente Trent Roger, havia algumas evidências, mas todas eram circunstanciais, insuficientes para prender Roslyn ou Evan. Mesmo assim, Frank não desistia. Ele ligava quase todos os dias para a delegacia, perguntando se havia alguma novidade, alguma pista nova. Roslyn, por outro lado, demonstrava total desinteresse. Nunca ligava para saber do caso. Nunca perguntava se o assassino de seu marido estava mais perto de ser descoberto. Em março de 1997, exatamente um ano após o assassinato de Howard, a polícia decidiu espalhar cartazes nos arredores da cafeteria e da loja da família, pedindo que qualquer pessoa que tivesse visto algo entrasse em contato. O prédio era grande e movimentado. Era possível que alguém tivesse presenciado algo relevante. O tenente também explicou que assassinos, por vezes, retornam à cena do crime para reviver o momento. Então havia a esperança de que isso ajudasse. No entanto, logo depois de fixarem os cartazes, eles começaram a ser arrancados. A polícia percebeu isso e decidiu montar uma vigilância. Recolocaram os cartazes e ficaram de campana numa van próxima. Foi assim que descobriram que quem estava arrancando os cartazes eram Evan e Jana, irmã dele e de Roslyn. Quando interrogada, Jana disse que eles acharam os cartazes intimidadores, especialmente por estarem bem na frente dos negócios da família. Pouco tempo depois, Roslyn foi presa. Como mencionado anteriormente, ela havia desviado dinheiro de um dentista e, embora tivesse feito um acordo, não cumpriu com o pagamento. O caso foi denunciado e ela acabou presa. Enquanto estava detida, foi intensamente pressionada pelas autoridades para dizer algo sobre o assassinato de Howard, se ela ou seu irmão estavam envolvidos. Mas ela permaneceu em silêncio. Acabou se declarando culpada de fraude fiscal. Como sua sentença foi adiada e ela já havia cumprido boa parte da pena enquanto aguardava, Roslyn foi libertada condicionalmente após quitar o que devia, usando dinheiro do seguro de vida de Howard e da venda da empresa Kings. 3 anos após o crime, em 1999, os avanços tecnológicos em DNA trouxeram uma nova esperança. A polícia possuía uma gota de sangue encontrada entre a pia e o local onde o corpo foi achado. Queriam saber se o sangue pertencia a Evan, e ele concordou em fornecer uma amostra. O resultado foi claro. A gota era mesmo de Evan. Isso representava uma evidência física ligando-o diretamente à cena do crime.
No entanto, como todas as outras provas eram circunstanciais, a promotoria temia que essa nova evidência fosse facilmente contestada no tribunal. Afinal, Evan tinha acesso ao local e, tecnicamente, aquela gota de sangue poderia ter sido deixada ali em outra ocasião. Não havia como provar o momento exato em que ela foi depositada. Assim, mesmo com esse avanço, a acusação sabia que ainda precisava de mais provas concretas para garantir que, caso levados a julgamento, Roslyn e Evan fossem considerados culpados, além de qualquer dúvida razoável. Naquela noite, durante o treino de hóquei, por volta das 19h55, Alison foi chamada no sistema de som da arena. Era uma ligação para ela, o que já era fora do comum. Do outro lado da linha estava Roslyn. Ela perguntou se estava tudo bem, mas não disse nada de realmente importante. Alison contou que a conversa foi estranha, como se Roslyn estivesse apenas tentando enrolar, jogando conversa fora, sem nenhum motivo real para a ligação. Cerca de 20 a 30 minutos depois, Roslyn ligou novamente. Já eram por volta de 20h20, e mais uma vez ela ficou enrolando na ligação. Até que finalmente disse algo que chamou a atenção de Alison. Roslyn disse: "Se eu não estiver aí quando o treino acabar, leve o Philip para casa. Não sei se vou conseguir chegar a tempo, porque ainda não terminamos aqui." Aquilo acendeu um alerta em Alison. Roslyn era uma mulher extremamente pontual, sabia exatamente seus horários e sempre deixava instruções claras. Dizer que não sabia quando terminaria era completamente fora do padrão. Roslyn, de fato, não apareceu. Alison levou Philip para casa e percebeu imediatamente que havia algo estranho. Ela descreveu a casa como sempre muito viva, com luzes acesas, televisão ligada a Howard ao telefone. Mas, naquela noite, tudo estava escuro e silencioso. A única luz acesa era a do fogão. Alison disse que, ao abrir a porta, viu Roslyn ali, logo na entrada. Pela primeira vez, ela estava de roupão e com o cabelo molhado. Nunca tinha visto sua chefe assim. Roslyn rapidamente pegou Philip e disse algo como: "Ele deve estar cansado. Diga tchau para Alison." Ela se despediu rapidamente, fechou a porta e não convidou Alison para entrar, o que era totalmente atípico. Normalmente, Roslyn queria saber todos os detalhes do dia do filho, perguntava tudo, mostrava preocupação genuína. Mas naquela noite foi diferente. Ela simplesmente disse: "É isso. Pode ir." Essa mudança repentina no comportamento de Roslyn chamou a atenção da promotora e da investigadora que estavam ouvindo o novo depoimento de Alison. Nada daquilo havia sido mencionado na investigação original. As informações que Alison forneceu ajudaram a preencher lacunas importantes na linha do tempo e também reforçaram a percepção de que o comportamento de Roslyn naquela noite foi completamente fora do comum, como se ela estivesse tentando encobrir algo. Depois do depoimento, a polícia passou a buscar mais provas que corroborassem essa versão. E com essas novas informações, finalmente tinham o que precisavam para solicitar a prisão de Roslyn e de seu irmão Evan. Ao longo dos anos após o crime, ambos seguiram suas vidas normalmente. Roslyn voltou a trabalhar como dentista e criou o filho, Philip, que se tornou um jovem brilhante. Ele estudou em uma escola particular, formou-se em direito, trabalhou em um grande escritório de advocacia, casou-se e foi estudar economia em Londres. Evan também construiu sua vida. Casou-se e seguiu carreira na indústria alimentícia. A irmã de ambos, Jana, contou que mesmo após tudo o que aconteceu, eles viviam com tranquilidade, sem medo, porque acreditavam serem inocentes. Mas essa tranquilidade acabou no dia 15 de agosto de 2017. Às 6 da manhã, tanto Roslyn quanto Evan foram presos. Roslyn estava em seu apartamento com o namorado, e Evan também foi detido em casa. A esposa de Evan ligou imediatamente para Jana contando sobre a prisão, e logo depois ela soube que Roslyn também havia sido levada. Ambos foram presos sem direito à fiança. O julgamento começou em 27 de janeiro de 2019. A família de Howard compareceu todos os dias. No primeiro dia, Frank, pai de Howard, contou que, ao sair do banheiro, cruzou com Philip. A semelhança entre o neto e o filho era tamanha que ele chegou a dizer "Howard." Mas Philip não disse uma palavra. O caso era todo baseado em evidências circunstanciais, o que exigiu um grande esforço por parte da promotoria. Frank, até aquele momento, não sabia da brutalidade do crime. Sabia que o filho havia sido esfaqueado, mas não conhecia a extensão dos ferimentos até ouvir os detalhes no tribunal.
A promotora Elizabeth argumentou que Evan provavelmente atacou Howard pelas costas, cortando sua garganta para impedi-lo de gritar, o movimento mais estrategicamente eficaz numa emboscada. Depois disso, ele o teria atacado repetidamente. Elizabeth destacou uma frase que ficou ecoando em sua mente. "Ainda não terminamos aqui." Foi o que Roslyn disse a Allison ao telefone naquela noite. Para a promotoria, isso soava como um indicativo claro de que o crime ainda estava em andamento. O advogado de Evan argumentou que não havia provas concretas contra seu cliente. Disse que a única gota de sangue encontrada poderia ter sido deixada em outro momento, já que Evan frequentava o escritório e trabalhava com alimentos, o que o expunha a pequenos cortes. Porém, fotos tiradas dias depois mostraram vários cortes em sua mão, não apenas um. A defesa disse que ele se machucou no dia anterior ao crime, mas Hydra, irmã de Howard, disse que viu Evan na noite anterior e ele não tinha nenhum corte visível nas mãos. Além disso, ela relatou uma conversa estranha. Ao comentar que Roslyn estava mais magra e aparentava estar bem, Evan respondeu: "Se Howard a machucar de alguma forma, eu mato ele." Na época, ela não deu importância. Mas no dia seguinte, Howard estava morto. O advogado ainda tentou alegar que a polícia focou exclusivamente em Evan e Roslyn, ignorando outros possíveis suspeitos. Mas as investigações sempre retornavam ao mesmo ponto: os dois. A motivação, segundo a promotoria, era financeira. Roslyn queria o controle das finanças e Evan não gostava do cunhado. Juntos, elaboraram o plano. Nenhum dos dois quis depor. Mas os jurados ouviram a mensagem de voz que Roslyn deixou para Howard após sua morte. Depois de 2 meses de julgamento e 4 dias de deliberação, o veredito foi anunciado: culpados de homicídio em 2º grau. Ao ouvir o resultado, a família de Howard comemorou. Já Philip deixou o tribunal imediatamente. A sentença foi dada 4 meses depois. Frank, o pai de Howard, fez um discurso emocionante. "Não consigo dormir pensando no medo que meu filho sentiu nos seus últimos segundos de vida. Naquele dia, perdi 3 coisas: meu filho, meu negócio e o Philip. E sei que ele não quer me ver, mas ainda o amo. Quero que ele saiba disso." Apesar de ter pedido justiça por todos aqueles anos, Frank também queria se reconectar com o neto. Philip também falou na audiência, mas pediu que sua fala não fosse gravada. Ele disse: "A morte da minha mãe na prisão não trará meu pai de volta. Ela me criou com amor, ensinou valores e esteve ao meu lado em cada momento difícil." Frank reconheceu que Philip foi bem criado, mas acreditava que Roslyn passou anos alimentando nele um ódio contra a família paterna. O tenente Roger acredita que Philip também foi uma vítima, criado acreditando que sua mãe o salvou e que o avô era um vilão. Mas ao ver o julgamento, ouvir os fatos e descobrir os detalhes omitidos, ele finalmente percebeu que nada era como parecia. O apelo de Philip não teve efeito. Roslyn e Evan foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após 25 anos. Roslyn tinha 60 anos e Evan mais de 40. Mesmo com a chance de liberdade no futuro, é provável que passem o resto da vida atrás das grades. Ambos recorreram da sentença. A de Evan foi mantida em 2023. A de Roslyn, ao que tudo indica, também. Hoje, Philip trabalha como procurador-geral adjunto dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York. Em janeiro de 2024, recebeu um prêmio de destaque das mãos do procurador-geral Merrick Garland. Mesmo assim, ele continua defendendo a inocência da mãe. E até onde se sabe, nunca retomou contato com a família do pai.